vidas dessa noite. Repita juntamente comigo: Altíssimo Deus. Está muito fraco para quem quer receber a palavra de Deus e ouvir o que Ele está falando nessa noite. Repita juntamente comigo: Altíssimo Deus, fala comigo através da sua palavra. Revela o teu querer e a tua vontade. Amém. Vamos se assentar e glorificar com as melhores palmas para Jesus. Deus seja louvado. Palavra do Senhor que se encontra no livro de Amós, capítulo de número 4. Nós vamos bem saber que o título da mensagem é O Anúncio do Castigo. Em algumas Bíblias e algumas traduções, provavelmente o tema pode estar um pouco diferente. Mas nesse contexto ao qual nós estamos vendo, que fala para que o povo viesse se preparar com o Senhor teu Deus, a palavra de Deus vai dizer que aquele povo naquele momento estava distante da presença do Senhor. Tinha pessoas naquele momento fazendo tudo aquilo que desagradava a presença de Deus, porque no capítulo de número 4, versículo de número 1, a palavra de Deus vai bem dizer: ouve essa palavra vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que esmagais os necessitados, e que dizeis aos vossos senhores: dai e bebamos. Primeira coisa que vai dizer nesse contexto é que tinha pessoas ali que estavam oprimindo algumas pessoas. Naquele contexto, pessoas estavam sofrendo, padecendo por conta daqueles que se consideravam maiorais, por conta daqueles que tinham riquezas, daqueles que tinham bens, daqueles que tinham poder naquele momento. E o interessante é que eles estavam cada dia mais subornando, vivendo uma vida de luxúria diante dos olhos do Senhor. Mas o interessante que eu vou entender da palavra de Deus é que estava acontecendo tudo aquilo naquele momento, mas os olhos de Deus estavam contemplando tudo o que estava acontecendo. Talvez aquele povo não estava entendendo ao certo, porque eles faziam uma coisa atrás da outra, e talvez eles já não tinham mais consciência daquilo que eles estavam fazendo de errado diante da presença de Deus. Mas o interessante é que Deus estava observando tudo o que estava acontecendo. O povo não estava mais voltado na presença de Deus, mas eles estavam vivendo segundo o querer deles, segundo a vontade deles. Eles estavam puxando, esbanjando, maltratando pessoas, vivendo conforme o que agradava a eles, sem medir as consequências, mas Deus estava vendo tudo. O interessante é que ao invés daquele povo se voltar diante da presença de Deus, aquele povo estava cada dia mais transgredindo contra a palavra do Senhor. E quantas pessoas estão assim dentro da casa de Deus? Quantas pessoas têm pecado em cima de pecado cada dia mais, vivendo uma vida segundo o querer dele, segundo a vontade dele, deixando a vontade de Deus de lado e vivendo segundo a vontade deles. Sendo que se esquece, enquanto nós estamos diante da presença do Senhor, quando tomamos a decisão de servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que renunciar ao nosso próprio eu, às nossas próprias vontades, viver uma vida que agrade a presença do Senhor, não segundo aquilo que nós queremos. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus que são orgulhosas, deixam o orgulho falar mais alto, estão fazendo coisas que desagradam a presença de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: chegou a hora de você tomar uma decisão na tua vida. Qual decisão é essa, pregadora? A decisão de entender que o Evangelho não é sobre você, mas o Evangelho é sobre nós estarmos segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade.
palavra de Deus sempre fica em segundo plano na vida dele. Sendo que ainda não compreendeu, ou até compreendeu, mas não quer obedecer. Porque tem pessoas que já não são mais submissas à palavra de Deus. Quer que Deus venha se adequar à sua vida. Não, o Evangelho não é sobre isso. Não é sobre Deus se adequar a nós. É sobre nós cada dia mais nos adequarmos à vontade de Deus. E as pessoas não estão entendendo isso. Quantas pessoas estão na casa de Deus, já não sentem mais a presença de Deus, sabe por quê? Porque deixou cada dia mais aquilo que não agrada a presença de Deus entrar no coração, na mente. Começou a cada dia mais pecar, a iniquidade começou a se multiplicar. Entendemos que cada dia mais eu e você precisamos ser submissos à vontade de Deus, não continuar uma vida errônea, porque entenda, Deus te conhece cada dia mais. Talvez você pense, o pastor não está vendo, o pastor não vê o que eu faço, mas entenda, Deus que está nos céus, Ele vê tudo aquilo que você faz aqui na terra, porque Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, Ele sabe tudo aquilo que você tem feito. Glorifica com as fortes palmas para Jesus. O povo estava voltado cada dia mais para a sua própria vontade. A luxúria cada dia mais vinha crescendo no meio do povo. Pessoas estavam sendo humilhadas. O suborno naquela época estava predominando. E o interessante é, o povo se voltou a Deus? Não. Cada dia mais a iniquidade só se multiplicava. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer o quê? Que por causa da iniquidade se multiplicar, o amor de muitos tem se esfriado. Quantas pessoas já não lidam mais com o seu próximo, maltrata, fala mal, julga, blasfema, fala um monte de coisa do próximo, por quê? Porque já perdeu o amor pelo seu próximo, já não vigia mais aquilo que faz, por quê? Prefere viver uma vida errônea diante do altar do Senhor. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele quer que eu e você venhamos lutar na casa do Senhor. Do jeito que está, Deus Ele não aceita. Do jeito que está, não dá mais para ficar. Porque entenda, por mais que você tenha pecado cada dia mais, vai chegar uma hora que Deus Ele vai ter um particular com você. E entenda, nas mãos de Deus ninguém pode escapar. É mais fácil você escapar da mão de um bandido, da mão de um homem carnal, mas da mão de Deus ninguém escapa. Versículo de número 2. E jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vós levarão com ganchos, e os vossos descendentes com anzóis de mesas. Era Deus dizendo o seguinte: olha, eu juro pela minha santidade, que do jeito que a igreja se encontra nesse momento, que o povo de Israel se encontra, não vai mais ficar do jeito que está. A iniquidade se multiplicou, pecaram muito, ficaram do jeito que queria ficar, mas eu juro pela minha santidade que eu vou começar a endireitar veredas. Esse jovem, essa pessoa não vai viver mais do jeito que vivia, porque eu vou começar a consertar o caminho, eu vou começar a ter particular, eu vou começar a tratar sobre vidas aqui. Porque é isso que o Senhor Ele vai
Tem pessoas que só vão na casa de Deus, só vão para pedir, mas não mudam o comportamento da sua vida diante do altar do Senhor. Já não querem mais mudar cada dia mais na presença de Deus. Se conforma na mentira, se conforma no adultério, se conforma na fornicação. E Deus está dizendo: chegou o momento de eu endireitar os teus caminhos aqui nessa noite. Chegou o momento de eu tratar com eu e você que está aqui. Porque do jeito que está não vai ficar mais. Porque se eu te escolhi, eu vou começar a tratar você. Se for necessário desfazer o vaso novamente para refazer, erguer novamente, eu vou começar a tratar e mostrarei que eu sou o Senhor Deus. Pode glorificar os santos como as coisas. Tem pessoas que vivem um evangelho motivacional, mas eu ainda prefiro o evangelho da renúncia. O evangelho que sempre foi puro e verdadeiro, que não é sobre nós, é sobre a presença de Deus. Não é sobre cada dia mais estarmos do jeito que a gente quer, porque a gente tem o livre-arbítrio e muitas pessoas usufruem disso para dizer: eu posso fazer o que eu quero. Não, eu prefiro ficar com a plena vontade de Deus para a minha vida. Porque eu entendo que é obedecendo essa palavra que eu vou chegar a ver meu Redentor que vive para todo sempre. É só através da obediência. Não adianta vir aqui de segunda a segunda fazer campanha de oração, campanha de louvor, sendo que não tem compromisso com a palavra de Deus. Ah, pregadora, mas essa palavra está muito difícil de entender. Ah, pregadora, mas está muito difícil para obedecer a palavra de Deus. Mas esse é o verdadeiro caminho. Se te ensinar outro caminho tortuoso, que é faz o que você quer, que Deus te perdoa, Deus vai te salvar, te ensinar a errar. Porque o evangelho que eu ainda conheço, que as escrituras sagradas vão nos dizer, é que a gente tem que se sujeitar à vontade plena de Deus. Sem se sujeitar à vontade de Deus, ninguém vai encontrar Deus. E se encontrar, não será para as bodas do Cordeiro, não será para a mesa preparada que Deus tem a oferecer, mas sim para Deus olhar para você e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ah, Beatriz, mas como eu vou obedecer a palavra de Deus? Você não sabe o quanto é difícil vencer o pecado. Eu sei sim. Cada dia mais o inimigo, ele levanta pratos, ele tenta te derrubar de uma forma, de outra. Mas entenda, a palavra de Deus fala para a gente resistir ao diabo e ele que fugirá de nós. É resistir àquilo que ele tem te oferecido. Se ele te ofereceu um relacionamento do mundo, não se sujeita a isso, mas se sujeite à palavra de Deus. Se o inimigo ele vem oferecendo algo que não provém da parte de Deus para a tua vida, ele não aceite, ele não se contamine, não aceite aquilo que o inimigo tem te oferecido nessa noite. Fuja da aparência do mal. Porque tem pessoas que o quê? Só saem aceitando o que vem para a vida dele, para a vida dela. Aceita tudo que vem, e principalmente aquilo que não vem da parte de Deus para com a sua vida. E Deus está dizendo aqui nessa noite: ei, eu só tenho parte com aqueles que têm comprometimento com aquilo que eu tenho entregado, com aquilo que eu tenho falado nessa noite. O povo estava cada dia mais multiplicando a sua iniquidade. Aí chegou um momento que Deus olhou e falou: olha, Israel, olha o jeito que você está. Você acha que desse jeito eu vou deixar você ficar? Talvez naquele momento o povo estava passando: olha, a mão de Deus ainda não passou sobre mim. Estou aqui sentado, estou vivendo, estou oprimindo o povo e nada está acontecendo na minha vida. Talvez o povo pensou desse jeito. Mas chegou um momento que Deus se levantou e ele começou a falar: não, peraí. Chegou um momento que eu vou falar, eu vou começar a tratar aquilo que está errado. Aí chegou um momento que Deus falou: olha, o castigo vai começar a vir sobre a tua vida. Que foi o momento do capítulo de número 4 que nós lemos. Que ali é anunciado o castigo divino sobre a vida
vida daqueles que ali estavam. Porque Deus não estava se contentando com aquilo que estava acontecendo. Deus chegou um momento que Ele não estava aceitando o que o povo estava fazendo. Talvez o povo pensou: Deus não está vendo porque eu estou vivendo, estou fazendo o que eu quero, e Deus está permitindo que eu faça tudo aquilo que eu quero. Mas Deus só estava de olho para chegar no momento certo, Ele começar a tratar com cada um. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo de número 5 que eles estavam de uma maneira tão difícil na presença de Deus, tão contaminados na presença de Deus, que até sacrifícios de louvores eles ofereciam para perdão dos pecados, e no dia seguinte estavam os mesmos erros. Como assim? É que nem que estamos no dia de hoje. Pessoas que pecam agora: Senhor, me perdoa. Aí no dia seguinte está lá louvando no grupo. Aí no outro dia já está cometendo o mesmo pecado diante da presença de Deus. O que acontece? Já perdeu a vergonha na cara. Já perdeu o temor na presença de Deus. Já perdeu a sabedoria que Deus tinha concedido para com aquela vida. Porque começou a brincar com as coisas de Deus. E Deus está falando que com Ele não é brincadeira, porque não tem menino, não tem criança, bebezinho pequeno que você tem que ensinar, que você tem que falar, que você tem que cada dia mais ali, ensinar no caminho a qual deve andar. Não tem crianças aqui nessa noite. Tem pessoas que já são maiores, que entendem o que é o sim de Deus, como também entendem o que é o não de Deus, como também entendem aquilo que Deus está falando que é certo, como aquilo que Deus está falando que é errado nessa noite. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não esquece de glorificar. Meu Deus, mas a palavra é muito estreita. Mas é essa a palavra do Evangelho de Cristo Jesus. É essa a verdadeira palavra. E tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que só aceitam a parte boa, a parte que agrada a Ele. Mas tem que aceitar tudo, porque com Deus ou é tudo ou é nada. Com Deus ou obedece ou não obedece. A palavra de Deus já vai nos dizer: não é possível agradar dois senhores. Ou você agrada um, ou você desagrada o outro. Não tem como agradar os dois. Não tem como você estar na presença de Deus dizendo: eu louvo, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, e no dia seguinte você falar gírias, você falar o que quer, aquilo que te agrada, mentir, roubar, falar mal do próximo, humilhar, questionar, falar mal de um irmão, de uma irmã. Com Deus ou é sim ou é não. Ou você serve a Ele em espírito e verdade, em obediência, comprometimento com a palavra dEle, ou você não serve a Deus. Porque Deus, Ele vê tudo. Ainda que tenha pessoas que pensam: mas o pastor não está vendo, a líder não está vendo, mas o pessoal da sede mundial não está vendo o que eu estou fazendo. Mas Deus está vendo. Deus é aquele que vê o profundo, o oculto, o escondido. Ele sabe os profundos desejos da tua alma, aquilo que você anseia, aquilo que você pensa, aquilo que ninguém está vendo, ninguém está contemplando. Deus está vendo. Porque entenda, nas mãos de Deus nada passa batido. Talvez você pense que ninguém tem visto aquilo que você tem feito de errado, mas Deus está falando nessa noite que Ele tem visto tudo. E vai chegar um momento que, se você não se arrepender verdadeiramente, se você não endireitar as suas veredas, vai chegar um momento que Deus, Ele vai começar a tratar com cada um que está aqui nessa noite. Quem entendeu, glorifica com as suas palmas para Jesus. Versículo de número 5. E ofereci o sacrifício de louvores, que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais. O que o povo estava fazendo? Eles estavam pecando, vivendo uma vida de luxúria,
disso, as ofertas que eles ofereciam diante da presença de Deus, eles faziam questão de comunicar. Olha, eu estou fazendo para Deus, eu estou vivendo para Deus. Eu estou fazendo para o Senhor, porque era uma forma de encobrir o que eles estavam fazendo, se é que você está me entendendo essa noite. Era uma forma de dizer: eu estou bonito aqui na igreja, eu vesti o melhor terno, a melhor gravata, a minha melhor saia aqui nessa noite. Eu estou aqui louvando o santo nome do Senhor Jesus, então estou com a minha vida no altar do Senhor. Sendo que, na verdade, Deus estava contemplando tudo, porque não basta apenas ter vestes de servo de Deus, o coração também tem que ser servo de Deus. Não basta estar com a gravata aqui, bonitinha, ajeitada, o terno todo trajado e a Bíblia debaixo do braço, dizer: eu estou indo adorar a Deus. Não. Servir a Deus é muito mais do que viver ajeitado, adornado com as suas roupas. É obediência. É viver o Evangelho. É ter um coração puro diante da presença de Deus. É ter cada dia mais a palavra de Deus carregada no seu coração para nós não pecarmos contra a presença de Deus. Só que tem pessoas que vivem de aparência na presença de Deus. Quantas pessoas pegam oportunidades e estão em pecado, estão cada dia mais transgredindo contra a palavra de Deus? Quantas pessoas fazem aquilo que desagrada a presença de Deus, então parece que aí depois fala: mas eu pedi perdão para o Senhor, Deus me perdoou. Mas e no dia seguinte? No dia seguinte que você teve a oportunidade de renunciar, de mudar as suas obras, de viver uma vida separada para Deus, será se você teve mudança na tua vida ou se você continuou cada dia mais transgredindo? Por isso tem muitas pessoas que estão enfermas na casa de Deus. Por isso tem muitas pessoas que estão fracas diante da presença de Deus, já não ouvem mais a voz do Espírito Santo de Deus, porque a iniquidade se multiplicou, vive do jeito que quer, fala da maneira que quer, faz aquilo que quer na obra do Senhor e acha que vai continuar da mesma maneira. Deus não tem parte com aquilo que não provém verdadeiramente na presença de Deus. O Espírito Santo só carrega Ele quem cada dia mais renuncia, quer viver cada dia mais como a palavra de Deus nos ensina, porque senão não tem como carregar a presença de Deus que é santa, que é verdadeira, que é pura cada dia mais. Quem está entendendo, ouvir as fortes palmas para Jesus. E por conta disso, o Senhor permitiu que algumas coisas viessem a acontecer. Porque afinal, naquele momento, o povo não queria mudança. O povo não queria transformação. O povo estava ali vivendo segundo a sua vontade, segundo o querer deles, transgredindo contra a palavra de Deus e fazendo aquilo que agradava a eles. E o que eu acho interessante é, Deus vai me conceder que algumas coisas viessem a acontecer. Por conta disso, o povo vai permitir a primeira coisa: o povo vai começar a passar fome. A palavra do Senhor vai dizer: eles passam pelo momento de fome sobre a vida deles. Mas a palavra também diz, no versículo de número 7, aleluia, Jesus. No versículo 6, perdão. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as cidades, e falta de pão em todos os lugares. Contudo, não se converteram a mim. Primeira coisa que estava acontecendo devido ao erro, devido a tanto de iniquidade que estava se multiplicando, foi a fome naquele lugar. Mas mesmo diante de um momento de fome sobre a vida deles, sobre Deus começar a tratar sobre a vida de cada um, mesmo assim eles não se converteram ao Senhor. Versículo de número 7. Ele retirou a chuva sobre aquele lugar. Segunda coisa que aconteceu. Mas mesmo assim eles não se voltaram para Deus. Versículo de número 8. Ele
ali. E o povo foi até mesmo diante de outras cidades, beber de fontes desconhecidas, para até mesmo saciar a sede daquele momento. E eu meditando nessa palavra, falando, Senhor, o que o Senhor quer falar acerca desta água que o povo estava bebendo? Fonte de água viva, que é Deus, eles estavam deixando de lado para beber de outras águas duvidosas. Águas que estavam saciando naquele momento. Saciou a carne deles, a vontade deles naquele momento. Mas que não era a fonte de água verdadeira que Deus queria entregar para o povo. Aí você vai me perguntar, por que, Beatriz? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que a fonte de água viva para as nossas vidas é Deus. Mas o povo preferia se voltar em outra cidade, procurar ajuda de outra cidade, bebendo de fontes desconhecidas, saciando a sua própria vontade, deixando a presença de Deus de lado e o cuidado de Deus, que é a verdadeira fonte que eles deveriam recorrer. Quantas pessoas que estão diante da presença de Deus, ao invés de se voltarem para Deus pedindo, Senhor, tenha-te misericórdia, Senhor, ainda que o Senhor tenha pesado a sua mão sobre a minha vida, tentando me castigar devido àquilo que eu tenho feito, Senhor, Senhor, me perdoa, Pai, Senhor, tenha-te misericórdia, mas não, o povo está recorrendo à ajuda de outras pessoas, recorrendo a outras fontes, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, volte o seu coração para Deus nessa noite. Só Ele é a verdadeira fonte de água viva para mim e para a sua vida. Vida de verdade, paz, amor. Você só encontra diante da presença de Deus nessa noite. E bate palma e glorifica a Deus nessa noite. Ao invés de se voltarem para Deus, recorreram à ajuda de cidades vizinhas, sendo que só o Senhor era a verdadeira fonte de água. Eles sabiam, eles entendiam que tudo aquilo que eles estavam passando era Deus tratando com cada um, mas ao invés de eles recorrerem a Deus, pedindo, Senhor, tenha de misericórdia, Pai, eles não estavam fazendo isso. Estavam buscando ajuda em outros lugares. Cada dia mais o povo não estava se voltando diante da presença de Deus. Mas aí chegamos num momento crucial. Tudo isso estava acontecendo por quê? Deus tinha prazer naquilo que estava acontecendo? Não. Deus não tinha prazer. Mas era necessário tratar com cada um que estava brincando diante da presença de Deus. Assim é na minha e na sua vida. Se a gente não se voltar para Deus, Deus ele vai permitir que muitas coisas venham sobrevir sobre a minha e sobre a tua vida. Por quê? Porque Deus ele é um Pai que ama. Mas muitas vezes um Pai que ama, se for necessário corrigir, ele vai corrigir cada um que está na presença dele. Assim não é como aqueles que são pais aqui nessa noite. Quando o seu filho ele começa a brincar, ele começa a errar, ele começa a desobedecer às suas ordens, você não vai corrigir ele? Sim ou não, igreja? Você vai corrigi-lo, assim também é com Deus. Mas depois de tudo aquilo que estava acontecendo, Deus estava falando o seguinte, olha, capítulo de número 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Finalizo dizendo isso. Para que eu e você venhamos encontrar o Senhor, que a gente venha se preparar. Largue aquilo que é errado diante da presença de Deus. Porque senão você vai ter que enfrentar a cada uma das consequências das suas ações aqui nessa noite. E se eu fosse você, zelava pela palavra de Deus. Porque alguns vão encontrar com o Senhor para as bodas do Cordeiro. Mas de alguns será para ouvir que o Senhor não tem parte com ele e que o Senhor não o conhece. Ah, Beatriz, mas você está me julgando nessa noite? Não, é o que a palavra de Deus me ensina.
Deus, ele não tem prazer com mentirosos. Deus, ele não tem prazer com soberbos. Deus, ele não tem prazer com aquele que se exalta na presença de Deus. Deus, ele não tem prazer com aquilo que é errado na presença dele. Então Deus está falando, é tempo de você se preparar na presença de Deus. Assim como uma noiva